Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos propomos-lhe o magazine Convidado, bem como o magazine Ciência. Mas de seguida, fique com o convidado de Catarina Falcão. Convidado. Reuniram-se em Luanda esta semana várias associações da sociedade civil, entidades religiosas e líderes locais para chamar a atenção das autoridades para o problema da seca e da fome que atinge o sul do país. O intuito desta segunda conferência sobre a seca no sul de Angola é levar o governo a declarar o estado de emergência devido à seca e a ativar mais ajudas e novos métodos para combater este flagelo que tem vindo a causar fome na região. Domingos Fingo, diretor executivo da Associação Construindo Comunidades, que atua no sul de Angola e que esteve em Luanda para este encontro, defende em entrevista à RFI que a situação é catastrófica e que há pelo menos 10 mil deslocados na Namíbia, onde as autoridades criaram dispositivos para armazenar as águas das chuvas, combatendo assim os longos períodos de seca, ao contrário das autoridades angolanas. Nós entendemos realizar esta conferência a nível dos órgãos centrais do aparelho do Estado, não é a nível da capital do país, porque, na verdade, a realidade catastrófica relacionada com a fome que nós estamos a vivenciar na região sul de Angola não está encarada com muita responsabilidade. Por quê? Porque o que nós pretendemos é que o Estado angolano declare o estado de emergência para podermos suportar a demanda das comunidades que neste momento estão a vivenciar uma realidade completamente catastrófica. Eu digo catastrófica porque existem pessoas, sobretudo crianças e idosos, que estão a morrer por causa da fome que está a assolar a região sul de Angola. Por outro lado, não há políticas concretas de aproveitamento das águas pluviométricas e freáticas para que o povo possa produzir, ou seja, praticar a agricultura suscetível de garantir a sua sustentabilidade. Portanto, quando nós falamos de seca, não significa que esta seca é 100%. Não. Há períodos em que a chuva cai. Pode cair, por exemplo, 2 semanas, depois fazer um intervalo de 1 mês, 2 meses, depois voltar a cair. Mas o que é que ocorre? Não há políticas públicas suscetíveis de permitir o aproveitamento das águas pluviométricas e freáticas. Então, isto é que está, de facto, a criar embaraços muito fortes para a sobrevivência da população na região sul de Angola. E que tipo de testemunhos é que estão a ouvir aí? São as associações? São, por exemplo, também pessoas do meio científico que vêm explicar estes fenómenos? Eu, pelo menos, sou uma das pessoas ligadas diretamente ao trabalho das comunidades, porque sou o diretor executivo da Associação Construindo Comunidades. Trabalhamos fundamentalmente com as comunidades. Estamos também envolvidos o padre Jacinto Pio Wakusanga, que é pároco da missão do Santo Antônio dos Gambos. Esta paróquia está sediada no município dos Gambos, província da Huila. Estamos também envolvidos aqui com representantes das organizações da sociedade civil e das igrejas. Estão também envolvidos entidades religiosas. Estão envolvidas, por exemplo, entidades da União Europeia, do Unicef e de alguns governantes e representantes de partidos políticos que nós convidamos. Estão envolvidos membros de algumas comunidades envolvidas. Refiro-me concretamente em algumas comunidades da província da Huila, algumas comunidades da província do Namibe, algumas comunidades da província do Cunene e temos um representante da província do Cubango, que é o diretor executivo da Ambaquita, que também acompanha a miúde todos os elementos, todas as situações que rolam as minorias étnicas da região do Cubango. Pensa que todas estas associações, todas estas organizações, todas estas pessoas reunidas têm força para pressionar o governo para declarar então o estado de seca nesta região? Neste momento, o nosso objetivo é este mesmo. Por isso é que nós entendemos realizar este evento
aqui na cidade capital de Angola para ver se os representantes do Estado e Governo, os representantes parlamentares, conseguem ouvir-nos e, se for necessário, eles deslocarem para constatar a realidade dos factos no terreno, eles deverão fazê-lo e serem acompanhados por nós e eles chegarão à conclusão se há ou não necessidade de declaração de estado de emergência na região sul de Angola. Mas o presidente, pelo que sei, esteve recentemente no sul de Angola e não pareceu estar inclinado para declarar este estado de emergência. O presidente esteve na província do Cunene e falou praticamente em torno de um projeto que parece-me que vai começar hoje, já está em curso, para o aproveitamento da água do rio Cunene. Mas imagine, nós temos comunidades em ambas as margens do rio. Mas, neste momento, o projeto que está a ser implementado é apenas um lado do rio Cunene. Então, quer dizer, o problema é que quando as grandes entidades deslocam-se para as províncias, visitam apenas as sedes provinciais e as sedes municipais. Dificilmente vão para as comunidades que estão efetivamente afetadas com essa dura realidade. E então, isto faz o quê? Faz com que a realidade dos factos não venha à tona. Então, por isso é que nós temos dificuldade. E nós, como trabalhamos diretamente com as comunidades e vivenciamos a realidade dos factos a miúde, ou seja, de forma pormenorizada, obviamente que nós temos muito mais informações fidedignas em relação a eles que apenas visitam as sedes municipais, as sedes comunais, do quando em vez. Há deslocados no sul do país que vão para outros países por causa da seca? Temos, sim senhor, temos casos concretos. São quase 10 mil pessoas que já se deslocaram para a República da Namíbia à procura de melhores condições de vida. Por quê? Porque a República da Namíbia tem uma outra política pública relacionada com a seca. E então as pessoas preferem ir à República da Namíbia porque é lá onde vão encontrar maior conforto em relação à República de Angola. Qual é que neste momento é a solução? É aquilo que se diz, ensina as pessoas a pescarem e não dê o peixe de forma permanente. Eu estou a querer dizer com isso o seguinte: deve haver políticas públicas consubstanciadas no aproveitamento racional das águas, criando represas, criando aquilo que nós chamamos aqui de chimpacas, reservatórios de água, a fim de se fazer o quê? O aproveitamento racional das águas pluviométricas e freáticas, porque essas águas poderiam acudir às comunidades na fase de seca a fazerem a irrigação das hortas das comunidades. Há um pormenor também extremamente importante que está ligado à usurpação das terras comunitárias. Por quê? Falar concretamente na região sul. O que ocorre é que os fazendeiros comerciais usurpam as terras comunitárias sem qualquer tipo de indemnização imposta por lei. E sem qualquer tipo de castigo por parte das autoridades. Exatamente. Há uma violação clara desse princípio normativo e isto faz com que os fazendeiros comerciais usurpem a maior parte das terras férteis e, como resultado, fragiliza a vida dos pastores tradicionais. Mas o maior perigo que nós estamos a vivenciar neste momento é o êxodo rural, ou seja, a deslocação das pessoas, das comunidades afetadas pela fome para as cidades. E o que é que está a ocorrer? Essa deslocação está a provocar o aumento do índice de delinquência juvenil. E, por outro lado, está também a provocar o índice do aumento de gravidezes precoces. Também está a aumentar o índice da prostituição infantil. Então, quer dizer, essas realidades todas estão a ser vivenciadas. O nível de mendicidade aumentou vertiginosamente nas zonas urbanas. Um sujeito, quando vai comprar pão, por exemplo, a uma padaria, logo de seguida é interpelado por crianças de tenra idade, 3, 4 anos, a dizer: me dá só lá pão, estou a morrer à fome, faz favor, mano, me dá só lá um deixo.
Isto está realmente a inquietar-nos sobremaneira. Ouvimos Domingos Fingo, diretor executivo da Associação Construindo Comunidades, que espera chamar a atenção das autoridades angolanas para as consequências da seca extrema no sul do país.